É maravilhoso estar na casa do Senhor. Amém. Amém? Amém. E eu creio, meus amados, que Deus tem uma palavra para vocês nesta tarde. Aleluia. Abra os seus corações, porque o Senhor, Ele quer bradar. Aleluia. O Senhor, Ele quer falar. O Senhor, Ele quer se revelar às pessoas nesta tarde, aqui através da palavra dEle. Então estejam abertos, com seus corações abertos, para receber a mensagem que Deus preparou para esta tarde. Amém? Amém. Ok. Eu gostaria que cada um dissesse para o seu irmão: você é importante para Deus. Como é que eu falo no alemão? Importante para Du Deus. bist sehr wichtig für Gott. Ja. Amém. Bitteschön. Amém. Hoje nós vamos trazer uma palavra que está no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24. Irmão Andy está chique, hein? Obrigada. Vamos ler todos juntos? Podemos ler aqui também no telão. Deixa eu abrir aqui para ele no alemão. Ok. Vamos dar para um tempo aqui para que todos encontrem seu idioma. Verso 23, tchau. 23. Verso 20, não, só no verso. Aqui, só vai ser. Aleluia, Jesus. Deus é tremendo. Deus nos deu um sábado ensolarado. Amém. Né? Glória a Deus. Porque nós não temos desculpa para dizer que a chuva nos atrapalhou a chegarmos até aqui. Não é verdade? Amém? Amém. Então, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Amém. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu. Não tem mais? Aquele? Ok. Essa é a pergunta que o Senhor faz a nós nesta tarde. Portanto, ele fala: acaso sou eu apenas um Deus de perto e não também um Deus de longe? Muitas pessoas pensam que Deus, ele só é Deus de perto. Mas nós não devemos esquecer que o nosso Deus é o Alfa e o Ômega. Amém? Amém. E o que significa ser um Alfa e o Ômega? Ele está aqui, está lá. Começo e o Deus fim. está aqui, mas está também presente em todo o universo, neste exato momento. Porque os olhos de Deus, ele está 24 horas te observando. Amém. Amém? Então, não podemos dizer que Deus só é Deus de perto e não Deus de longe. Ele é Deus de perto e ele é Deus de longe. E essa é a pergunta que Deus está te fazendo nesta tarde. São 2 versículos tremendos, Aleluia. né? E esse que acabamos de ler. E essa pergunta que Deus faz: não sou eu um Deus de perto, mas também um Deus de longe? Para onde tu vais te esconder dos meus olhos? Não existe esconderijo que os olhos de Deus não alcancem. Não existe. E o que nós entendemos lendo esses versículos? Aleluia. Independentemente do que estamos vivendo, Deus está vendo e cabe a nós convidar este Deus e Ele nos ajudar ou pedir para que Ele se afaste de nós. Nós temos sempre 2 opções. Deus nos dá opções em nossas vidas. Nós não somos forçados a absolutamente nada. Ou você convida Deus para que te ajude, rendendo-se a Ele em oração, ou você ignora esse Deus e diz: eu não quero a sua ajuda.
Por quê? O nosso Deus, ele é onipresente. Onipresente. O que significa a onipresença de Deus? Que ele está em todo lugar, pronto para nos socorrer e nos atender aos nossos pedidos em meio às nossas lutas e às nossas adversidades. Lutas e adversidades que nós confrontamos todos os dias. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não esqueça, Satanás, ele fica feroz. Ele fica ao nosso derredor, porque agora ele não está mais ao nosso redor. Ao nosso redor acampa os anjos do Senhor. Ao nosso redor acampa os anjos do Senhor. Mas Satanás, ele fica rugindo como um leão ao nosso derredor, esperando o quê? Uma brecha. E nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, quando acreditamos que as bênçãos não vão chegar tão rápida como nós pensamos, damos brecha. Aí acontece o quê? A desgraça em nossas vidas, não o milagre. Ao invés de alcançarmos o milagre, alcançamos a desgraça em nossas vidas muitas das vezes. E temos que ter muito cuidado, porque pecamos quando não obedecemos a Deus. E o que afasta você de seu Deus? É o pecado. Não é verdade? A única coisa que afasta o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, é o pecado. E para Deus não existe pecados pequenos, nem pecados grandes. Pecado é pecado. Aleluias. Amém? Aleluia. Porque quando o homem estava no Éden, Deus, ele estava lá. Aleluia. Aqui que apaga. Quando o homem estava no Éden, lá no paraíso, Deus também estava lá. O homem se distanciou de Deus. Não foi Deus que se distanciou do homem. O homem se distanciou de Deus por causa do pecado. Não é verdade? Mas na eternidade, Deus estabeleceu um projeto para que o homem estivesse perto dele. Não era o plano de Deus que o homem estivesse longe dele, e sim perto dele. Mesmo assim, continuou ajudando-o, orientando-o, trazendo segurança e lhe proporcionando paz e trabalho para salvá-lo. Além de Deus ser um Deus onipresente, né? Deus é um Deus onisciente. Aleluia. E onisciente é um Deus, é aquele que possui todo o conhecimento. Deus tem toda a ciência. Deus sabe que o homem pecado está sem recursos para a sua reconciliação. Porque é normal, quando nós pecamos, o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado e nós ficamos com vergonha de Deus. E procurando o quê? O que nós procuramos? Em vez de nos aproximar de Deus, a tendência é recuar. Por quê? Porque o espírito acusador fica ali no seu juízo de tu pecaste, agora tu não tem mais salvação, né? Então, mas não é assim. Nós servimos a um Deus de perdão. A um Deus que ele não te olha, ele não te acusa. Quem te acusa é o Satanás. Mas Deus, ele te vê com um olhar de misericordioso, como um pai, né? Servimos a um Deus que ele tudo vê, como já falamos. Conhece todas as nossas dificuldades. Não existe nada em nossas vidas que sejam despercebíveis para Deus. Ele conhece os nossos temores. Amém. Ele sabe toda a nossa fragilidade. Sabe que sem ele nada podemos fazer. Por isso, a pergunta que nos faz nesta noite, nesta tarde, é esta. Esconder-se-ia
alguém em esconderijo para que eu não o veja? Então não adianta se esconder. Adão e Eva, eles se esconderam quando pecaram, né? Mas Deus o estava vendo. Então, o pecado, ele nos leva a nos sentir vergonhosos, com vergonha, né? Como dizem os espanhóis, com vergonha, né? Então, Deus também, vemos aqui a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, e também temos um Deus que é onipotente. Amém. Aquele que pode todas as coisas. A palavra de Deus diz, no versículo diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, Deus, ele é o único que tem todo o poder para encher céus e a terra. Amém. Ele tem todo o poder para encher céus e terra da sua graça e da sua misericórdia. Tudo porque tudo está no domínio de suas mãos. Ele tem uma salvação poderosa para operar na sua vida. E este é o motivo de hoje nós estarmos aqui. Amém. Deus nos tirou do mundo terrível e foi com braço forte. Foi com sacrifício de cruz, né? Ele deu o seu único filho, aquilo que era mais precioso para ele, para morrer na cruz do Calvário, crucificado pelos nossos pecados. É ele quem nos coloca de pé e nos faz andar de a cabeça erguida, nos manda parar e ver de pé o livramento. Amém. Cada dia Deus nos dá livramento. E você, por exemplo, tem duas opções em sua vida, como eu falei, ou convidar esse Deus ou abandoná-lo. Ou você pode servir a esse Deus e amá-lo de todo o seu coração, ou você pode rejeitá-lo e negá-lo também. Muitas pessoas negam o nome de Deus, negam a existência de Deus. No entanto, em algum ponto da sua e da minha história, nós teremos que encontrar com esse Deus um dia e responder pelos nossos atos. Ninguém ficará isento desse dia. Não existe uma pessoa que diga, eu vou estar isento. Não, todos nós, independente. Você é responsável pelos seus atos. Você não pode dizer que deixou de vir à casa do Senhor, não deixo porque meu marido, meu filho, meu isso, meu aquilo, me impediu de ir. Não, você vai dar conta. Esses tipos de justificativas, o Senhor, ele abomina. Ele não vai aceitar, porque o seu compromisso é com Deus. Amém? Amém. Ninguém consegue fugir do Senhor. Apenas tentar fugir. Essa tentativa de dizer, vou fugir dos olhos de Deus, é absurda. É tolice na realidade. Nenhuma ação, nenhuma palavra, nenhuma ideia pode apagar Deus. Por acaso pode alguém negar a existência do sol? Você pode se esconder dentro de uma caverna para não ver a luz do sol e negar, o sol não existe. Mas no momento em que você sair daquela caverna, você vai ver que o sol permaneceu lá resplandecente e brilhante, como sempre foi. Porque no dia que o sol tiver que perder a sua luz, esse será um comando do nosso Deus poderoso. Se você está na presença do Senhor a todo momento, por que você se sente triste? Se você sabe que tem um Deus que está se olhando para você. Por que você não se sente segura? Por que você acha que o teu Deus, ó mulher, que tem teus filhos, por que achas tu que Deus não está te vendo, por acaso? Aleluia. Achas tu que Deus não te deu a maternidade para que tu tivesses autoridade sobre os teus filhos? O Senhor te deu sabedoria. Tu tens que confiar no Senhor, dobrar os teus joelhos, porque a oração de uma mãe, o Senhor ouve.
Não vai ser a oração da pastora, não vai ser a minha oração, mas é a tua oração que vai subir pelos teus filhos. É a tua oração, é a tua fé, é a tua confiança em Deus e vai fazer milagres no teu lar, na vida dos teus filhos. Faça um voto com teu Deus. Aleluia. Que tu verás muito em breve o quão grande Ele é. Aleluia. Deus, Ele é um Deus inevitável. Por isso a coisa mais sábia e sensata a fazer é render nossa vida a Ele completamente. É muito importante servirmos a Deus completamente. Deus não é bolo para que se corte pedaços e diga que é a sua fatia. Ele não quer fatia de você, Ele quer você o todo. Aleluia. Ein Stück. E longe dos caminhos do Senhor, você não vai conseguir chegar a nenhum alvo, alcançar nenhum alvo. Você vai sempre se sentir insegura. Porque o lugar mais seguro desse universo é estar abaixo das suas poderosas mãos. Amém. Tenha hoje a certeza que o Senhor está cuidando de você, de cada um de nós aqui. Amém. Deus está cuidando. Amém. Em cada área. Na sua área familiar também. O irmão pediu para que orássemos por sua família. O Senhor está tomando providências. Creia. Busque ao Senhor. Esteja presente diante da presença de Deus. Ele é que sustenta de perto. E em determinadas situações, mesmo de longe, também Ele vai estar lá, agindo. Porque nada pode esconder-se dele, nem fugir de suas mãos. Deus, tudo o que Ele precisa é ter um relacionamento profundo conosco, a ponto de perguntarmos a Ele tudo o que quisermos a respeito das nossas decisões mais simples e também das mais complexas de nossas vidas. E Ele te responder. Amém. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais você começa a conhecê-lo. Você começa a ouvir Deus falar contigo. Aleluia. Quanto mais você se distancia de Deus, mais você não ouve a voz do Senhor. Você vai ouvir a voz do inimigo que está lá ao derredor, bramando como um leão, colocando coisas que Deus não quer no teu ouvido. Entendeu? Então você tem que se aproximar. Tempestades nós enfrentamos a cada dia. Dificuldades terão sempre. Mas você vence a tempestade. Como é que um avião consegue voar no ar? Vocês sabem? Ele voa contra o vento. Sempre contra o vento. Né? Contra o vento, o avião tem força. E nós também somos assim. Amém. Nós temos que voar enfrentando os problemas. Não é correndo dos problemas. Se você corre dos problemas, ele corre atrás de você com mais força. A palavra de Deus diz o quê? Enfrentai Satanás e ele o quê? Fugirá de vós. Esse é o nosso Deus. Ele ensina a você ser o quê? Valente. Olha Davi. Enfrentou um gigante. Né? Saul foi lá dar aquelas roupas dele, aquelas armaduras. Coitado da Davi, era um homenzinho assim pequenininho, né? As roupas de Saul, um rei poderoso, corpulento, né? Nem cabia, nem o peso daquelas roupas que pesavam uns 30 quilos. Fala, como é que eu vou enfrentar o gigante Golias com essas roupas pesadas aqui? Nem cabe em mim. Não, rei.
fica com tuas armaduras. Eu vou assim como o Senhor me fez. E foi Davi enfrentar aquele gigante que todos temiam. Inclusive o próprio rei Saulo. E ele, com algumas pedrinhas e uma baleeirazinha, não sei como chama baleeira. Olha, Sim. funda. Só com aquilo, ó. Uma funda e 5 Uma funda. pedreiras. Jogou, fitou bem assim o alvo, né? E foi lá na testa daquele gigante, pluft, caiu o gigante por terra. Aleluia. Então, esse gigante que está te acompanhando, que está te perseguindo, sabe? Deus vai te dar força para você derrubar. Aleluia. Creia, tome posse. Tome posse dessa palavra forte. Teu Deus não é Deus de perto só não. Ele é Deus de perto e Deus de longe. Aleluia. E é esse relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. Essa confiança. Lendo o Salmo 139, versículo 8. Vamos ler. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama da sepultura, também lá estás. Aleluia. Ele está em toda parte. Por quê? Porque o Senhor é aquele que te sonda e aquele que te conhece. Aquele que formou-te no ventre da tua mãe. Aquele que teceu todas as tuas células. Todos os tua área nervosa, tudo foi criado pelas mãos de Deus. Não existe arquiteto melhor do que esse Deus maravilhoso. Aleluia. Não existe. A ciência fica maluca querendo descobrir os segredos de Deus, mas não conseguem. Porque Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Aleluia. Se Ele curar, Ele é Deus. Se não curar, também é Deus. Aleluia. Ele não muda. Jamais vai mudar. Jamais o Deus vai mudar. Esse Deus que nós servimos, que muitas pessoas correm com medo dele, porque tem medo, porque tem que ser boazinha. Isso. Não, o transformar não é da pastora, não é de pastor. O transformar é do Espírito Santo em tua vida. Quando você dá chance para ele, ele te transforma. Você quer o quê? Se tornar, a palavra diz, seja santos porque eu sou santo. E a santidade é o Espírito Santo que te dá. É na comunhão que você tem com o seu Senhor. Não existe distância que a graça de Deus não possa aproximar. Aleluia. Não existe adversidade que dele possa nos afastar. Aleluia. O apóstolo Paulo falou em Romanos 8. Opa! Aleluia. Do 8, 31 ao 38, ao 39. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Aleluia. Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que Ele não nos dará também todas as coisas? Cristo Jesus, Não, quem ousará, quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Aleluia. Então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Amém. Será que são os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro.
Porém, em todas essas situações, temos a vitória completa. Aleluia. Por meio daquele que nos amou e nos ama. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! Aleluia. A graça de Deus nos atrai de uma forma inimaginável. Inimaginável. Independente da distância que o pecado possa colocar-te a parte de Deus. Lembre-se, esse versículo, ele fala demais conosco. Amém. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Amém. Nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Aleluia. Mateus, capítulo 10, versículo 26. Nós temos o mesmo versículo também em Marcos, capítulo 4, 22. Então, não adianta você querer ocultar as coisas, os seus pecados para Deus. Você pode ocultar de mim, da pastora, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, mas não vai ocultar dos olhos de Deus. Lendo em Provérbios capítulo 15, 3, a palavra de Deus diz ainda: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Amém. Tudo o Senhor vê. O que significa, agora não, o que significa isso? Que nós somos 24 horas por dia, eu falei até anteriormente, somos vigiados por pessoas que estão à nossa volta. Somos vigiados pelos nossos inimigos, pelo nosso inimigo que é Satanás, que ele não para. Somos vigiados também por Deus. O inimigo nos vigia a todo momento e procura uma oportunidade para agir em nossa vida, para nos usar como instrumentos do mal e fazer com que pequemos contra Deus. O inimigo procura uma brecha, como eu já falei, para nos afastar de Deus. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se dermos um pequeno espaço para ele, caímos cada vez mais, sem perceber, pois ele tapa a nossa visão e não conseguimos ver o caminho que estamos trilhando em direção à morte, à destruição. Hoje em dia, temos visto as catástrofes dentro das nossas famílias, porque o inimigo, ele agora persegue os lares, dentro de casa. A desunião do marido para com sua mulher, ou da mulher para com seus filhos, né? Eu falei da outra vez aqui que nós mães, né, precisamos amar os nossos filhos, ter tempo para os nossos filhos, ter tempo para o nosso lar. Mas eu não quero também deixar à parte que os pais não tenham a obrigação dentro de casa. Os pais também têm direito, dever de pai, de dividir suas tarefas também com sua esposa. O trabalho caseiro, a educação dos filhos, não ficou só para ser cuidado pela mãe. Não! O papai também que tem que fazer a sua parte. Porque, afinal de contas, vocês são dois que se uniram e tornaram-se um. Então, a obrigação não é só, o dever não é só de uma pessoa. São das duas. A educação são dos dois. Os lazeres também são dos dois. Quando um está ocupado, o outro ocupa daquela parte.
né? E não deixar somente uma pessoa sobrecarregada, entendeu? As pessoas que estão à nossa volta, elas observam cada atitude nossa. Pessoas lá fora, para te apontar com o dedo, para ver as suas falhas, os seus defeitos, o mundo está cheio. Pessoas lá fora, para ver as suas virtudes, eles não enxergam aquilo de bom que se faz. Mas vai fazer uma falhazinha, vai conhecer um erro qualquer. Eles estão ali para te apontar. É o espírito acusador, porque esse é o dever de Satanás, é só te acusar. Entende? As suas virtudes eles deixam despercebíveis. Mas somos observados e vigiados por Deus também, que nos vê de uma forma diferente daquelas pessoas que te acusam e do inimigo. Deus consegue ver além do que o nosso exterior e das nossas atitudes. Deus vê no nosso coração. Graças a Deus, Satanás não tem acesso ao nosso coração. Imagina se tivesse, seria a destruição do ser humano total. Deus, ele penetra lá dentro do teu coração. Ele sabe os teus planos. Ele sabe os teus pensamentos. Ele conhece, porque foi ele o teu arquiteto. E por isso ele te conhece de dentro para fora. Ele sabe mesmo antes do que você vai falar, ele já sabe. Tudo que você ficar pensando, o Senhor já sabe. Entendeu? Aí você pode dizer assim, mas se Deus já sabe os meus pensamentos, as minhas necessidades, para que então eu vou pedir, vou orar? Não, Deus quer que você converse com Ele. Ele é seu amigo. Amém. Ele é seu amigo, Ele quer que você tenha esse relacionamento de pai para com filho, porque Ele chama, não sois mais meus servos, me chamei de meus amigos. Aleluia. A gente não papeia com os amigos nossos, não contamos nossas confidências para eles. Deus quer que você confidencie os seus problemas, mesmo Ele sabendo qual o problema que você tem. Mas Ele quer que você fale, Pai, Tu conheces a mim. Tu sabes o que eu necessito. Abre tua boca e confessa a Deus. Eu me sinto sem forças. Mas eu não quero fraquejar. Eu quero sair desta situação como um vitorioso. Eu quero pegar a minha bandeira, enfiar aqui nesse território e dizer, com Cristo sou mais do que vencedor. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Deus é